se dará a convivência entre homem e máquina? Será real o medo de que os robôs podem substituir o ser humano? Quais rumos nossas vidas tomarão a partir da expansão da inteligência artificial? É uma coisa um pouco cultural, bastante cultural, eu diria. Mas assim, é o medo que as pessoas têm de passar a responsabilidade de tomada de decisão para uma máquina. Então vai haver, mais cedo ou mais tarde, um impacto social. Então esses sistemas autônomos, alguns deles já estão entre nós, tá? Algumas pessoas não têm ideia, mas várias tomadas de decisões já estão sendo feitas de uma forma autônoma, principalmente na área virtual, né? Então na internet isso acontece toda hora. Mas a preocupação também está quando nós tivermos sistemas que vão interagir diretamente com o ser humano de uma forma física, né? E isso entra nesse outro lado da robótica, né? E aí é uma questão também cultural. Por exemplo, os japoneses eles são muito mais suscetíveis, assim, receptivos a uma ideia de ter um robô, um aspirador de pó que fica aspirando pó de uma forma autônoma. Eles gostam dessas coisas. Outras pessoas são mais céticas. Então aqui no Brasil a gente ainda não sabe como vai ser, mas isso é um problema. E o problema é o que acontece quando essas coisas começam a causar danos, né? Que pode eventualmente acontecer, obviamente. Assim como um ser humano, né, não bem treinado pode causar o dano, né? Você pode bater um carro, uma garagem, pode atropelar alguém. Então, mas isso a sociedade já está acostumada, né? Porque é um outro ser humano, a gente tem leis, etc. Mas o que acontece se vocês dirigir agora um carro de uma forma autônoma e esse carro atropela uma pessoa, ou esse carro bate, de quem é a culpa, né? Então tem toda essa parte que está sendo agora indo à sociedade, digamos assim, inicialmente de uma forma mais fechada, né, tecnicamente, né, está tomando decisões e está verificando esse problema e se está tomando também soluções para isso, de incorporar medidas para tentar minimizar esse problema, né? Temos que ver como que essas máquinas vão interagir, que elas não podem, digamos assim, prejudicar os seres humanos, já que são feitas em função do ser humano, mas também no momento que elas forem realmente inteligentes, elas vão ter que ter um certo nível de consciência. E como é que nós vamos trabalhar com esse nível de consciência das máquinas? Tal como nós temos hoje também com os próprios animais, que também há toda uma controvérsia com a experimentação animal, quais são os direitos dos animais. Também no momento que se consiga efetivamente, se viermos a conseguir que essas máquinas tenham um certo nível de consciência, nós simplesmente não podemos desligar o botão e desprovê-las de energia. Então, há muito campo também para filosofia, para ética, para ciências humanas. Então, realmente, e nós estamos vendo que a humanidade está no momento de uma tecnologia muito avançada e os robôs vieram para ficar. Então, é fundamental que as reflexões também, do ponto de vista, as máquinas podem prejudicar o ser humano, como vamos lidar com elas, mas também o que se sabe é que em filmes de ficção científica tem muito essa ideia, não, os robôs podem se tornar inteligentes e vão destruir os seres humanos. Na verdade, se formos falar também de meio ambiente, a maior ameaça ao ser humano hoje na Terra é o próprio ser humano. Então, através do que a gente possa colocar nas máquinas, né, em termos de conteúdo, em termos de capacidade aquisitiva, elas mesmas vão poder colaborar a que nós, seres humanos, olhemos o nosso meio ambiente de uma outra forma. E também tirar essa barreira contra nós termos esses sistemas interagindo entre nós. Então, existe um certo medo do ser humano normal a novas tecnologias. E no passado, que é bastante recente, né, que se fala bastante, é o que aconteceu com a área dos transgênicos, né, alimentos transgênicos, que é, na verdade, a motivação desse grupo agora em relação aos sistemas autônomos, né? Porque se cria um determinado mito, né, de que alguma coisa realmente é muito ruim e aí já parte, não é mais racional, né, já é uma reação mais emotiva e as pessoas já se posicionam contra. Então, na verdade, é isso que se quer evitar. Então, se quer fazer uma discussão ampla na sociedade para mostrar que toda nova tecnologia traz consigo riscos, né, mas que os riscos são limitados, então é isso que se está verificando agora, como fazer essa limitação, né? E que, obviamente, que o bem que essa nova tecnologia traz tem que superar em muito risco, obviamente. Então, só aí que valerá a pena incluí-la na sociedade, né? O sonho de quem trabalha com processamento de linguagem natural é a gente conseguir chegar num sistema que seja como aquele mostrado no 2001, Odisseia no Espaço,
onde o computador consegue interagir com pessoas na linguagem que elas usam, consegue fazer raciocínio em cima dessa linguagem, consegue inclusive ler lábios quando os astronautas estão tentando falar em segredo entre si. Ele não tem problema com sotaques, não tem problema com o uso de gírias, de linguagem assim, mais coloquial. O computador consegue se adaptar à linguagem como se fosse um humano, né? E esse é o grande objetivo que a gente tem. Ainda está muito longe disso, mas a gente está trabalhando para chegar lá. O robô pode ir onde para o próprio ser humano seja muito perigoso, como, por exemplo, para destruir minas terrestres, né? Que na África, então, várias crianças e pessoas perdem as pernas porque andaram em terrenos minados. Então, sempre vai haver o emprego da robótica em situações que para o ser humano não sejam tão interessantes. E sempre vai haver também funções para o ser humano que sejam restritas ao ser humano. Essa é a ideia que a gente tem. Mas é claro que, como nós estamos no início de uma caminhada, conjecturas podem ser feitas, mas por isso mesmo que a gente tem que estar aliando o avanço tecnológico a preocupações de natureza ética sempre.